Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de voltar a contar com a Filipa Araújo. Olá, Filipa. Olá Diogo, como estás? Obrigada por estar aqui outra Vamos vez. outra vez. Eu acredito que é a terceira gravação que nós estamos a fazer, mas hoje temos um tema assim absolutamente explosivo, eu acredito espetacular, que é vamos desmistificar 5 erros comuns sobre a história da astrologia. 5 temas, 5 assuntos, 5 áreas, não é, de conhecimento, que muitas pessoas partem do pressuposto que é só verdade, mas hoje, através de com a partilha, com a explicação que a Filipe vai nos trazer, vamos começar a olhar para isto de perspectivas diferentes. Eu vou destacar só algumas para tu perceberes que realmente vamos falar de coisas Maravilha. interessantíssimas. Primeiro, se a astrologia começa na Grécia. Outro tema, vamos falar sobre as mulheres, a astrologia. Normalmente temos os manuais só homens. Será que há mulheres? Será que não há? Vamos descobrir também com a Filipa. E por último, vamos falar de todos os temas, mas eu quero destacar este, que é a relação entre a astrologia e a Igreja Católica. Já estiveram juntas? Sempre estiveram separadas? Junta-te a nós neste vídeo e vamos descobrir com a Filipa todos estes assuntos e mais alguns que vamos falar neste vídeo. Filipa, eu acho que vamos começar pelo princípio. Se a astrologia é grega, nasceu na Grécia ou não? O que é que tu tens a dizer sobre isto? Isso, Diogo, dava já uma conversa por umas horas largas, mas vamos tentar sintetizar isto para podermos abarcar todas esses mitos ou ideias pré-concebidas que existem na astrologia. Hum, a origem, não é? A origem da astrologia. Nós podemos apontar a origem da astrologia para um espaço geográfico da antiga Babilónia, da Mesopotâmia. Anteriormente à Mesopotâmia ou à Babilónia, nós podemos já encontrar, desde o Paleolítico, referências, observações astronómicas, à necessidade de observar a passagem do tempo, de calendarizar o tempo, a partir de observação dos ciclos da Lua. Por exemplo, nós temos várias referências em artefactos encontrados, mas falar em astrologia ou a origem, o momento em que ela nasce, nós não conseguimos datar, ou seja, não te consigo dizer no ano X do século X antes de Cristo, não é? Tipo, dia, hora, momento, mas podemos dizer que a astrologia nasce algures um, no local onde é atualmente a Mesopotâmia, ou esta é uma das principais ideias veiculadas atualmente, academicamente falando, e podemos determinar que terá acontecido entre o século XX antes de Cristo, ok? Portanto, estamos a falar que nós estamos atualmente no século XXI depois de Cristo, nós vamos falar do século XX antes de Cristo, e vamos perceber que é dentro deste período, desde o século XX antes de Cristo até ao século VI antes de Cristo, que vamos falar deste período que é a Mesopotâmia ou Babilónia. Dentro da Mesopotâmia temos os babilónios, os sumérios, os assírios e os persas. E é comum olharmos para este período e para este local como o nascimento, a fonte do nascimento daquilo que é a astrologia. Nesta altura, ali mais ou menos pelo século XIV antes de Cristo, nós temos aquilo que é reconhecido como o primeiro mapeamento do céu. E isso são as estrelas e as constelações e os planetas que eram visíveis a olho nu, acabam por estar já mapeados. E nós temos um acesso atualmente a um conjunto de tábuas que são em sumério são as Mu, são tábuas com constelações, e em acádico são as Kakabu. Ah, nós temos pelo menos acesso atualmente a tábuas do Mulapin, contém mais ou menos informação astronómica, tem 37 estrelas e 18 constelações lunares. E portanto é um compêndio,
é um compêndio em tábuas cuneiformes, mas é um compêndio astronómico. Hum, e é interessante olhar para esta tábua, não é? Estas tábuas que estão atualmente também a ser traduzidas por académicos que se debruçam sobre o estudo da Assiriologia. Hum, e, portanto, esta é a maior compilação que nós temos atualmente sobre a parte astronómica vinda da Babilónia. Ah, é astronómica e é astrológica. Porquê? Porque o conceito antigo é que estas duas práticas não estavam dissociadas. Portanto, não havia aquilo que atualmente nós chamamos de ciência, que é a astronomia, e a pseudociência, que é a astrologia. Portanto, isto até é algo que nós vamos ver surgir provavelmente a partir da idade das luzes, portanto, do iluminismo. Até então, as duas práticas estariam associadas. Aliás, provavelmente é nessa altura que nós temos e assistimos à última aula de astrologia na Universidade de Coimbra. Mas voltando à antiguidade, não é? Portanto, esta prática da astronomia e astrologia não era dissociada, era tudo ciência. Quer dizer, nós se calhar dentro da Babilónia e dentro daquele período da Babilónia não falaremos exatamente em ciência, vamos falar depois, um bocadinho mais à frente, em ciência. Então nós temos essas imagens. Eu tenho aqui algumas imagens, se depois for possível, Sim, mostrar depois de podes novo. enviar e eu depois coloco aqui na Ok, edição as imagens. tenho algumas imagens dessas tábuas. O que acontece é que esta compilação tem um nome muito bonito, chama-se Astrolábios ou 13 estrelas cada, é como se chama o Mulapim em português. E portanto nós estamos a falar de século XIV antes de Cristo. E aqui nós temos, em algumas tábuas, literalmente a constelação do zodíaco. Claro que, eles que tinham signos, não tinham os mesmos, não tinham os signos tal qual nós temos hoje em dia, mas tinham já, que eu me lembro assim de cabeça, tinham touro, tinham leão, tinham escorpião, tinham um que designavam o homem cabra, portanto, Um Capricórnio, se calhar Capricórnio, não um Capricórnio, provavelmente ali um né? Capricórnio. Mas já tinham, repara, já tinham caranguejos. E depois eles também davam nomes diferentes a algumas dos signos que nós atualmente conhecemos. E tinham já conhecimento e davam nomes associando aos planetas. Marduk seria Marte, por exemplo. Inanna ou Ishtar seria Vênus. Shamash é o Sol. Sin é a Lua, que é muito interessante, que era masculino. Ok? A Lua, Sim, era masculino e Shamash, que é o Sol, era feminino. Portanto, os princípios Que estavam giro. contrários. Não é? E portanto, se calhar, começamos por desmistificar esta ideia de que a astrologia nasce naquilo que é a Grécia. Agora, o que é interessante a perceber é que dentro deste cenário que é a Babilónia ou a Mesopotâmia, não é? Portanto, que a Mesopotâmia vai conter estas civilizações todas, é que nós podemos temporalmente acessar a este período a partir destas tábuas, e o que nós podemos depois fazer e devemos fazer numa perspectiva muito, muito atual e académica é associar a transmissão transcultural da astrologia. Porque a astrologia que vem deste período e deste local da Babilónia, Médio Oriente, portanto já retiramos a imagem de que a astrologia tem o seu berço na Europa, portanto, já a Está um bocadinho ao colocamos lado, não é? ao Já Médio está um Oriente. bocadinho. E esta ideia de transculturação entre o que é Babilónia e, por exemplo, a Índia, com o seu sistema já astrológico das Nakshatras, elas
fazem também esta ligação entre si. E depois, logicamente, estas Nakshakras ou dos Vedas passam também a ser influenciadoras da Babilónia. Isto estamos a falar alguns no século II antes de Cristo. Ahm, e ao mesmo tempo, este conhecimento que vem da Babilónia, porque na Babilónia eles já tinham a constelação elíptica, portanto já tinham o zodíaco, já tinham o zodíaco tropical, e como eles fizeram a divisão do 60, o cômputo do tempo, já conseguíamos dividir por graus. E Incrível. acima de tudo, eles tinham aquilo que se chamam de microzodíaco. Ok? A origem do microzodíaco está ligada ao grau, que são os termos, e que são, e que nós associamos atualmente quando estamos a astrologia tradicional, que os termos têm uma origem, egípcia, mas os termos têm uma origem caldaica. E portanto, mesmo aquilo que são uma coisa que nós, por exemplo, falamos na escola, que são as dodecatmórias têm origem na Babilónia. Ahm, e que sucessivamente depois, com o passar dos séculos, vão deixando de ser usadas e eventualmente no curso de história vamos perceber porquê. Ahm, ou seja, depois quando há esta passagem também, quer deste conhecimento, da astrologia e da astronomia vindo da Babilónia e da Índia, século I antes de Cristo, entre o primeiro e o segundo, também chega àquilo que é o Egito, helenístico. E mais uma vez, então aí vamos ter a fusão, portanto há uma transculturação, um cruzamento cultural do que é o pensamento científico, da época, porque nós podemos falar de um pensamento científico, só não podemos pensar no pensamento científico tal qual hoje, pensamos ou assumimos do que é o pensamento científico. O Deixa-me interessante só é que complementar uma depois coisa, se sim, calhar, Filipa, deixa-me perdão, só acrescentar isto, porque eu aqui só vou-te interromper só para dizer isto, porque muitas pessoas, se calhar, não percebem, mas se vocês forem ver o mapa onde vão ver a Mesopotâmia e o Egito e a Índia, é ali vizinhos, não é? Então estão sim, numa zona que desce um sim, bocadinho, chega ao Egito, sim, sobe um bocadinho, chega a Mesopotâmia. sim, Então seria estranho dois povos que sim. estão muito juntos não cruzassem conhecimentos. Exatamente, exatamente. E que dissesses que nasceu ali, não é? Naquele ponto específico e só dali é que verte, não é? Portanto, o que há é uma transmissão, entre povos, faz muito mais sentido. E acima de tudo, há uma noção muito contemporânea e académica que é dividir ou associar, hum, o nascimento não, associar esta questão astrológica não a espaço, um sítio só, não é? Portanto, nascer na Babilónia, mas a famílias geográficas. Para mim faz muito sentido falar mais em famílias geográficas do que propriamente dizer, pegares no mapa, colocares num pionés e dizer foi ali. Ponto exato, foi ali e a partir dali temos em todo lado. Então, falando, por exemplo, em famílias geográficas, podíamos então falar da seguinte forma: então, nós temos aquilo que nós podemos chamar de astrologia pré-moderna, e esta astrologia pré-moderna iria englobar aquilo que é a astrologia antiga, a mais antiga, portanto, pensando em Babilónia, Mesopotâmia, Índia, Egito, portanto, a parte helenística, e a astrologia medieval. Portanto, ah, englobaríamos isto tudo naquilo que poderíamos chamar de astrologia pré-moderna. Depois falaríamos em astrologia ah, do início, ou seja, moderna, no sentido de século XV, mais ou menos, século XVI, até ao século XX. Falaríamos daqui deste, ah, não Nesse sei, espaço, talvez desse tempo. neste espaço temporal, e aqui veríamos uma astrologia mais praticada do ponto de vista europeu, não é? Portanto, mais europeu. E depois aquilo que é o moderno, e hoje falaríamos do moderno entre o século XX.
até à nossa atualidade. E no século XX, dentro do século XX, há, há um ressurgimento daquilo que é a astrologia tradicional. Ora, mas não é de facto a astrologia tradicional. Se calhar deveríamos chamar a isto outra Xotas. coisa, como um neotradicionalismo. Não é? Deveríamos. E dentro destas famílias, então, nós, com certeza, se calhar, faz muito sentido pensar numa família, hum, primeira, imagina, esta árvore genealógica da astrologia e falarmos de uma astrologia que é feita a partir de 3 continentes. E teríamos a astrologia afroasiática, com um cheirinho depois europeu, se pensarmos ali um bocadinho no cheirinho europeu, e aí falaríamos, porque é muito estranho, por exemplo, nunca ouvirmos falar da astrologia, nascida em África. Ora, o Egito, que eu saiba, ainda faz parte do continente africano e sempre fez, portanto, nós temos que começar a falar disto, não é? A astrologia que também é africana. A astrologia que também vem do Mediterrâneo, não é? Pensando que o Mediterrâneo, passou por vários períodos em que ou foi romano, portanto todo o Mare Nostrum, do Império Romano, mas também tivemos ali períodos, em que posteriormente, uma grande parte da bacia mediterrânica do norte de África e a uma parte da Península Ibérica e o sul de França e algumas partes de Itália fizeram parte do Al-Ándalus, melhor, do Império, Árabe. Portanto, não falar do Mediterrâneo não faz sentido. Temos o Médio Oriente, temos a América Central e a Índia. Portanto, isto é por onde nasce, na realidade, se que nós quisermos falar e quisermos ser bem mais, do meu ponto de vista, mais corretos, é daqui que nasce a astrologia. Por acaso é uma coisa muito interessante, que eu nunca li em livro nenhum que a astrologia começou em África, não é? Mas, na realidade, é isso, não é? Então acho que O Egito fica na África, certo? Portanto, ah, eu acho que é como é que nós olhamos para a astrologia atualmente, não é? Porque se nós falamos muito do Egito na astrologia, na parte claro, tradicional, então por que não dizer que, se falarmos por famílias geográficas e por continentes, tens que trazer a África aqui claro. e não seria só o Egito, isso depois são coisas mais para a frente. São outras coisas. Sim, e Bem, depois isso leva-nos a um assunto, deixa-me só, vamos passar para o Cláudio Ptolomeu ou ainda sim. precisa, vamos falar mais alguma coisa? Se calhar vamos meter aqui o Cláudio Ptolomeu aqui no meio desta Deixa-me variável. só deixa-me só finalizar, aqui há uma outra família geográfica muito importante, em astrologia, que é uma família geográfica que vem da China, da Coreia e do Japão. Ah, e que é inegável que também tem um pensamento astrológico que também tem um embasamento, daquilo que é a Mesopotâmia, do que é a Pérsia e do que é a Índia, não é? E depois Pois é finalmente difícil temos uma outra. dissociar. Sim, e depois finalmente temos uma outra família geográfica que é a euro-americana, que é muito mais contemporânea, quer dizer, e aí vamos falar na Europa, nos Estados Unidos e naquilo que é a América do Sul, e aqui, atenção, porque dentro da América do Sul nós temos uma prática de observação e de ah, astrológica daquilo que são os povos indígenas, que tinham a sua prática astrológica e de calendarização. Portanto, se calhar é mais fácil falar Incrível. desta O maneira. que basicamente não sou para pensar é que todos os povos, de alguma forma, olharam para o céu e codificaram esse céu de alguma maneira. Uhum. De Claro, formas diferentes, por linguagens diferentes, mas todos eles claro, levantaram os olhos, não é? claro, Olharam para cima e claro. tentaram perceber que Agora, influência isso fazia. dizer que a astrologia nasceu na Grécia, não. É não observar tudo o que está para trás em termos históricos e da história da ciência e da história da astrologia. Excelente, Filipa. E com isto vamos desmistificar também um grande mito, que é o do Cláudio Ptolomeu. Que Ele ele é era grego. grego ou não era grego? Primeiro, se calhar vou falar um bocadinho de quem foi o Cláudio Ptolomeu, não é? Se calhar vale a Uhum. pena começar por aí. Para quem não sabe, o Cláudio Ptolomeu escreveu um livro muito importante, que é o Tetrabíblos, não é? Que foi, assim, uma referência a qualquer pessoa que estuda astrologia e é tido muitas vezes como grego.
Mas Hum, será que é grego, Filipe? olha, vamos começar por uma coisa muito interessante. Antes, se calhar, até te dizer se ele é grego ou se ele não é grego. É a partir do Cláudio Ptolomeu, que nós começamos a olhar ou começamos a perceber que a astrologia é uma ciência. Porque ele vai trazer um lado daquilo que se chama astronomia matemática, não é? E é aqui que começa a entrar um tempo simbólico, na astrologia. Se calhar anteriormente nós tínhamos um tempo natural, de observação natural, e a partir daqui com o desenvolvimento matemático, começamos a ter uma astrologia, uma astronomia matemática, e daí simbólica. E é extremamente importante porque a partir daqui nós começamos a ter uma forma diferente de olhar, e de fazer e de trazer a astrologia e a astronomia. Aqui começamos a falar literalmente de ciência, é com o Ptolomeu, ok? Portanto, acho que é Incrível. importante começar por aqui, e se Dá-lhe as calhar, honras, não é? Dá-lhe as dar-lhe honras as porque realmente honras, foi uma pessoa extremamente importante. dar-lhe as honras. Se calhar se me disseres assim: "Pode ser daí que vem a ideia de que a astrologia nasce na Grécia, porque se uma astrologia matemática vinda de Ptolomeu", eu até posso acho que sim, pode vir daqui esta ideia, não é? Se pensarmos em astrologia mais no ponto de vista daquilo que era a ciência. Agora, vamos à história se ele é grego ou se ele não é grego. Ah, é interessante, isso se nós começarmos pelo nome dele, o nome dele é Claudius, ahm, e que Claudius é de facto um nome grego, de origem grega. Ahm, e o, o nosso, como tu nomeaste, não é? O nosso tio da astrologia era Ptolomeu, ele nasceu na Alexandria, e Alexandria é a cidade mais importante no Egito, e ela tem uma origem helenística. A Alexandria é mandada construir por Alexandre o Grande. Ora, Alexandre o Grande, nas suas incursões até ao atual Afeganistão, criou um império, o Império Persa. Ora, a Macedónia, que é de onde ele vem, faz parte da Pérsia Antiga. Ahm, e ele torna-se faraó do Egito, não é? Entretanto, por motivos que não interessam, porque nós não vamos dar uma aula sobre a história do Egito, quem sucede a, Alexandre o Grande. Alexandre Grande como faraó é o seu general primeiro, que é o Ptolomeu. Ora, Ptolomeu é consagrado faraó, portanto ele é elevado ao estatuto de Deus. E começa aqui aquilo que se chama de dinastia ptolomaica. Hum, Há nomes dentro desta dinastia ptolomaica muito conhecidos de toda a gente. Se não conhecem o Ptolomeu, vão conhecer pelo menos a última desta dinastia, que é Cleópatra. Portanto, estamos a falar de um período que em história se chama de período helenístico. O Cláudio Ptolomeu nasceu na Alexandria. Alexandria é uma cidade no Egito, mas é uma cidade eh, que nós designamos como o Egito helenístico. Agora, dizer que o Cláudio Ptolomeu é grego, não é. É para o do outro lado do rio, do mar, neste caso, é do rio. Sim. Agora, ele faz parte de um período em que o Egito era um Egito helenístico. Agora, nós não podemos dizer, pensa lá no absurdo que é tu ouvires atualmente alguém dizer que a Cleópatra era grega, não era egípcia. Claro, não fez sentido nenhum. Fazia muito sentido. Mas sim, ele vem de um local, que é Alexandria, não é? Portanto, estamos a falar de um período que falamos de um período egípcio e helenístico, depois vamos falar deste período helenístico até ao século. ahm, ahm, Isto começa mais ou menos no século, portanto, nós temos o período clássico, que é o século V antes de Cristo, e a partir do século V antes de Cristo, ou seja, quarto, terceiro, segundo, primeiro, até mais ou menos ao século IV depois de Cristo, nós falamos de um período helenístico, ok? Ahm, e
Não, o nosso Cláudio Ptolomeu não era grego, era um egípcio, desculpem, é um egípcio helenístico, Claro, como há vale a muitos pena. astrólogos à sua frente depois que são designados por astrólogos, egípcios helenísticos. Isso é muito interessante, mas se fores pesquisar pelo nome do Cláudio Ptolomeu Hum, no dicionário inglês, ele aparece como egípcio. uhum. Eles Sim. dizem mesmo claramente dizer egípcio, não é grego nem nada, por isso realmente espero que tenha ficado esclarecida essa dúvida, que afinal o Cláudio Ptolomeu é uma figura assim marcante, super marcante na história da Uhum. astrologia, E da ciência? afinal, não é, de várias áreas, afinal era egípcio. Vamos dar as honras ao Senhor e colocá-lo na terra dele, que lá que são, ainda sabe-se lá. A Filipe já falaste assim sucintamente sobre isso, mas falando um bocadinho esta ideia da astronomia e a astrologia, sempre tiveram separadas, já falaste que não, mas queres falar um bocadinho mais sobre isso, desta cisão, ou melhor, a astrologia e a astronomia Uhum. andaram juntas, até houve uma cisão. Queres falar-nos um bocadinho sinteticamente disso, Filipa? Olha, mais uma vez, se nós começarmos pela Mesopotâmia, essa prática, não era, hum, não existia, ou seja, essa divisão não existia. O que eles falavam, por exemplo, era a forma como se olhava para o que acontecia, é que havia uma prática divinatória que era dividida em 2 lados. Uma era uma prática divinatória, provocada, eu vou dizer provocada, a ausência de uma forma melhor de classificar isto, e uma prática divinatória provocada era, por exemplo, hum, ah, ah, usares animais para fazer ritualística, ou seja, esventrares de um animal para depois perceberes o que é que as entranhas poderiam dizer, ou observar o voo de um pássaro, e a partir daí hum, fazeres uma interpretação, poderia ser, pronto, são práticas provocadas que tu vais libertar o pássaro, vais observar o que é que o pássaro está a fazer, ou será pelas entranhas do animal, e outras práticas que são provocadas por aquele que vai fazer a interpretação que pronto, teria um nome associado, que não era propriamente um astrólogo, portanto, mas fazia uma prática de adivinhação. E depois tínhamos uma prática não provocada, ou seja, que isto era observação astrológica, é não provocada. Tu olhas para o céu e o que lá está, não foste tu que provocaste, não é? Não foi aquela a pessoa que vai fazer a interpretação. Portanto, a prática de olhar para o céu está, a partir dessa altura, associada, à astronomia, porque eles faziam a observação direta, e coletavam, como é possível perceber, por exemplo, nas tábuas cuneiformes. Tens ali uma série de observações, de determinado planeta, naquela manhã estava, eu não tenho aqui o livro ao lado, senão fazíamos uma transcrição, ou melhor, fazia uma tradução direta de uma das tábuas. Hum, e percebes que eles observavam que aquele planeta de manhã estava junto a não sei quê, e isto vai provocar qualquer coisa, ok? E isto era uma prática divinatória que era astronómica e astrológica. Porque eles observavam e ao mesmo tempo diziam o que é que acontecia a partir daquilo que estavam a observar. Ora, isto não havia distinção, se calhar eles nem sequer tínhamos nome de astronomia, astrologia, Astrologia, não é? exatamente. Mas, por exemplo, pegando no Ptolomeu, não é? Pegando agora no Cláudio Ptolomeu, ele, traz, em termos, científicos, a prática da astrologia e da astronomia matemática. Mas não havia distinção entre a astrologia e a astronomia. Se formos por lá fora e vamos agora à Idade Média, hum, uma das abadias em Londres, em Inglaterra, que é a Abadia de St Albans, ela tem nos seus claustros, e nós estamos a falar, e vou falar desta abadia porque ela é extremamente importante naquilo que depois passa a ser a astrologia, e a astronomia na Idade Média na Europa. Hum, Nos claustros, que eram usados e foram transformados no local de estudo dos monges e dos frades que iam para lá estudar, os vitrais,
têm, imagem, não é, nos vitrais de pessoas associadas à ciência e às artes liberais, porque nós começamos a falar daquilo que são as artes liberais, que são aquilo que era estudado, as matérias que eram estudadas depois e que eventualmente serão estudadas nas universidades de Bolonha, de Oxford, de Cambridge, de não é, de Paris, de todas elas, e as artes liberais, temos o quadrivium e o trivium, não é? Portanto, e dentro delas temos a astronomia, a astrologia, porque em muitas das universidades e muitas, destes locais não aparece a palavra astronomia, mas sim a palavra astrologia. E nesta abadia, nos claustros e nos vitrais que estão representados, então, as pessoas mais importantes do ponto de vista do conhecimento, estão 2 pessoas que nós reconhecemos, e quem estuda a astrologia tradicional reconhece automaticamente. Um é o Cláudio Ptolomeu, já falamos dele aqui, hum, e o outro é não menos a pessoa se calhar mais importante do ponto de vista da astrologia do período medieval, que é o Abu Machar. E portanto, eles aparecem os 2 dentro desses claustros e como, o Cláudio Ptolomeu, o que é fabuloso é perceber que o Cláudio Ptolomeu aparece, com por baixo com a ligação à astronomia matemática e o Abu Machar à astrologia. Contudo, eles não eram separados. A prática depois de estudo daquela ciência, porque aqui era considerada uma ciência, astrologia e astronomia, era igual. Tinhas era os 2 grandes nomes das 2 vertentes que se olhava para a astrologia. Incrível. E E depois a portanto, história foi, não é? Houve uma ah, cisão que aqui, e não querendo já entrar na pergunta que se calhar vais fazer a seguir, que é da ciência, da astrologia e da religião, mas durante a Idade Média nós assistimos, hum, à prática da astrologia. Repara, eu estou a falar de uma abadia, a abadia de St. Albans, no Reino Unido, e a maior parte dos mosteiros e abadias, tinham a prática de ensinar, astrologia, astronomia e astrologia. As universidades, ensinavam astrologia e astronomia. Aliás, hum, foram ensinadas até o século XVII. Hum, a questão é que, hum, dentro, da questão, religião, astronomia, elas andavam lado a lado, juntas. elas juntas. Agora, ali, em Florença, há um outro, nome também que provavelmente já é bastante reconhecido, que é o Marcílio Ficino. Ele é, astrólogo, é médico, não é? Portanto, ele é um médico, mas é acima de tudo, porque o pai dele também era médico da família Medici, só que o Marcelo Ficino acaba por, ter uma grande encomenda dos Medici, que era traduzir o corpo platónico, e não só, que tinha vindo das escolas de Toledo, ou seja, das escolas de tradução de Toledo de Afonso X, do material do Platão, do Aristóteles e de todo o conhecimento científico árabe. E portanto, ele é um grande astrólogo, acima de tudo. Ele escreve os 3 livros da vida, que é um livro, em que faz remediação a partir dos temperamentos, não é? Pronto. Prática mágica, prática astrológica, nós temos acesso, por exemplo, a um conjunto de consultas, ou seja, cartas que ele escreve, aos seus mecenas, os Medici, em como é que as coisas vão estar, e ele era monge. Ah, ups. E depois, ele conhece, ele e muitos, era uma prática normal, portanto a igreja, se atualmente condena, se é que atualmente condena, não sei, mas se condena, durante muitos séculos não condenou. É lógico que, eh, é preciso acautelar uma coisa, a igreja ou seja a católica, seja eventualmente depois o islão, não são muito fãs da ideia de que cada pessoa
tem o livre-arbítrio e a decisão do seu próprio destino nas mãos, porque isso deverá caber à figura primeira, que numa é Deus e na outra é Deus também, com nomes diferentes. E se calhar é daqui que vem uma das grandes objeções da Igreja à astrologia. É que não nos cabe a nós saber o nosso destino, ou melhor, sermos nós, nem é saber, é termos poder de decisão, porque isso então abala a estrutura do que é a fé, de Claro. que o ser humano é criado e que tem não é que tenha um destino fatalisticamente ah, Determinado. determinado, mas não tem poder de decidir, não é? Nesta altura do Marcílio Ficino, ele é filósofo também, ele é médico, ele é astrólogo, ele cria a Academia Neoplatónica em Florença, e ele praticava a astrologia. Ahm, mas é também do Marcílio Ficino existente, foi ele que também escreveu ah, uma série de disputações contra a astrologia, não tendo publicado e tendo sido posteriormente publicadas e talvez também alargadas por um amigo que ele vai conhecer em Florença. Ele, na altura, o Marcílio Ficino teria 60 anos e esse amigo tem 30, portanto, metade, que também se torna um astrólogo, mas depois também se torna não é, contra a astrologia, porque aparece nessa altura em Florença uma figura que se calhar muita gente já ouviu falar, que é o Savonarola. E o Savonarola é o princípio, sabes, daquilo que é uma perseguição à astrologia dentro da igreja. E o Savonarola praticou alguns atos em Florença bastante complicados, queima de livros e por aí fora. Claro. Portanto, uma condenação à astrologia. E se calhar a partir daqui, e isto estamos a falar entre final da Idade Média e princípio do Renascimento, hum, uma coisa extraordinária, que é, a partir daqui, se calhar, a Igreja começa a ter uma posição diferente, até porque nós mais tarde, um pouco mais tarde, vamos assistir à Inquisição, e a Inquisição acaba por fazer uma clara disrupção entre o que é astrologia e a astronomia. A astronomia continua a ser uma ciência, portanto, e continua a ser estudada cientificamente. A astrologia depois será reservada dentro da Igreja, por exemplo, aos jesuítas que faziam uso da astrologia em prática médica, astrologia médica. É Mas muito era interessante. condenada a astrologia, por exemplo, preditiva, sabes? Uma questão de preditiva. A horária, não é? Sim, sim, tudo isso, sim, sim, sim. E Yeah. deixa-me só dizer-te que no século I antes de Cristo, a Grécia, perdão, Roma, tem o seu primeiro imperador, não é? Augusto, antes tinha sido uma república e aqui passa a ser um imperador, e o primeiro imperador, que é o César Augusto, no ano, foi ali no ano 60 e picos antes de Cristo, que eu não sei agora ao certo, mas ele proibiu, olha o interessante isto, ele proibiu as previsões de morte na astrologia. Acabou. A Acabou. partir de agora não dá Não, para prever mais ninguém morte, morre. acabou-se. Ou melhor, morrem, mas vocês não vão prever mais, porque isto é complicado. Estás a prever a morte do imperador, não Não podes, dá jeito nenhum. não dá jeito nenhum. Portanto, como tu vês, na astrologia e na prática da astrologia houve sempre obstáculos e entraves e coisas que deixam de ser permitidas porque Por decreto, não é? De por alguém. decreto, por decreto de alguém e sempre de alguém poderoso. Mas é muito interessante porque eu acho que existe também uma má concepção, as pessoas acreditam que a astrologia e a Igreja Católica nunca estiveram juntas. Que existe sempre, desde Hum, sempre uma rixa, uma disputa, uma cisão entre estas duas áreas. E não é verdade, não é? Até vais-te explicar isso, não é? E nós pegamos no Ficino, mas podíamos pegar em muitos outros astrólogos que ui, foram associados, quer dizer, ui, são muitos, não é? muito, Que muitos estiveram ligados mesmo, à Igreja Católica, não é? mas muito, mesmo muitos. E não só.
eh, a prática era uma das coisas interessantes, eu estava estes dias a ver a prática, como é que o astrolábio, os relógios, de medição do tempo, e se fossem relógios de sol ou relógios de água, não as clepsidras, como nós estamos habituados, mas outros tipos de relógios de água, chegam e os astrolábios chegam à Europa, à Inglaterra e depois a França e por aí fora. E então, há uma personagem, uma personalidade, uma pessoa, ok, que vem de Espanha, era um judeu convertido ao cristianismo, Pedro Afonso, que vai para Inglaterra, para uma dessas abadias, e não sei se era de St. Albans, no século XII, e leva com ele conhecimento, vindo de Espanha, atual, ou melhor, na altura, o Al-Andalus, e ele era natural de Huesca, em Saragoça. Saragoça também foi uma cidade que pertenceu ao Al-Andalus, e portanto ele levava conhecimento consigo para a Inglaterra, nomeadamente um livro sobre o astrolábio. Portanto, não só levava o livro sobre o astrolábio, como levava todo o conhecimento que tinha da astrologia, hum, hum, do Al-Andalus. Ele era cristão novo, não é? Pronto, mas ele era judeu, ele nasceu judeu, e portanto não só a astrologia era praticada do ponto de vista, hum, católico, cristão, não é? Como era também praticada do ponto de vista, portanto, dentro da visão judaica. Portanto, nós temos uma astrologia e temos muitos astrólogos judeus. Nós temos um astrólogo judeu muito conhecido, que nasceu na Península Ibérica, que é o Ben Ezra, Ibn Ben Ezra. Temos o famoso Maimónides, que quem vai a Córdoba, vê a estátua dele em Córdoba. Ele nasceu em Córdoba, e ele não só era filósofo, como era astrólogo. Temos o Ibn Arabi. Ok, portanto, há, hum, hum, a astrologia andou sempre a par, até determinado ponto, com a igreja ou com qualquer tipo de religião, porque ela era considerada uma ciência. Essencial ao conhecimento de uma pessoa culta, não é? Qualquer pessoa culta saberia astronomia e astrologia Sim, e fazia sim. parte. Uma das questões, por exemplo, nesta divisão do que é uma prática divinatória vinda de algo, como diziam na Mesopotâmia, não provocada, que é a partir de observação, interpretação de sonhos, de oráculos, do que seja, não é? Nós hoje poderíamos pensar, sei lá, ler em borras de café, qualquer coisa desse género, não é? Estávamos a falar de uma prática divinatória feita de um ponto de vista popular, quase. Ou seja, não era reservada a escribas, como na Mesopotâmia, quando falamos nas tábuas do Mulapin, estamos a falar de uma prática que era associada a escribas, a pessoas que tinham uma capacidade de fazê-lo porque sabiam escrever, porque tinham um Cultas, um não é? De alguma forma percurso cultas, um percurso, académico, se é que nós podemos falar em percurso académico na altura, porque tinham, estudavam diariamente, não é? Hum, e por isso, fazia parte de qualquer pessoa que estudasse e tivesse uma formação, académica, a astrologia estava integrada. Era fundamental, o estudo da astrologia. claro. Aliás, tu não podias ser médico. É isso que eu ia dizer, não é? Então, nem estamos a falar da medicina. Então, se me falasses da medicina, Sim. chapéu. Tinhas que ser astrólogo para poder ser médico, não é? Não havia outra solução. Provavelmente haveria. Mas eu acho que isso é muito interessante, nós desmistificarmos estes mitos. E agora vamos pegar naquilo que eu acho mais interessante de todos estes, que é, e as mulheres? No meio destes milénios todos de história, não Sim. é? Não há mulheres astrólogas? Ah, bem, olha, isso e pondo as coisas dessa forma, nós começamos logo por perceber que haveria, assim, algo muito estranho a acontecer, não é?
de só haver mulheres na astrologia a partir do século XIX, século XX, não é? Ah, e século XXI, quer dizer, o que é que tinha acontecido às mulheres nestes séculos todos de existência, Claro. não é? Da Era estranho, não ciência. é? É Era muito estranho, estranho. era muito estranho. Hum, E eu acho que nós não temos acesso a muitas, também pela forma como ah, as mulheres eram vistas e em que local, em que estatuto é que elas eram colocadas, não é? Mas nós temos algumas, e referências de algumas até já conhecidas, penso eu, de uma forma muito geral. E se calhar a primeira que toda a gente já ouviu falar foi Hipátia. A Hipátia, ela pertencia, ao período grego e, portanto, nós estamos a falar de uma mulher, que no século IV já dava aulas na academia. E ela foi assassinada, ela foi brutalmente assassinada. Mas nós podemos falar da Hipátia como sendo a primeira, mulher, reconhecidamente astróloga, ok? Mas se calhar nós podemos dar um saltinho lá atrás e podíamos ir, ao século III, antes de Cristo, e podemos falar de uma mulher, hã, que é a autora do primeiro livro que nós, o livro mais antigo que nós temos conhecimento. Não quer dizer que não possa haver mais, nós só não temos Amanhã não conhecimento de sejas mais. enterrado debaixo de lá de uma areia qualquer, mas hoje, Exatamente, aos dias de mas hoje, hoje, aos dias de hoje, o livro mais antigo conhecido e, portanto, o primeiro autor reconhecido do mundo é uma mulher. incrível. Na Mesopotâmia, ela era sacerdotisa, ela era princesa, portanto, ela era filha do rei, Sargon, da Acádia, e ela era a filha dele, e portanto ela tinha uma posição importantíssima dentro daquela sociedade, porque ela era a sacerdotisa, hum, maior dentro da igreja deles, ou seja, dentro da visão espiritual deles, e ela tem então esse livro, portanto ela é da Suméria, e estamos a falar de alguém que, eh, mais uma vez estamos a falar em tábuas cuneiformes, estamos a falar, de uma série de textos em que provavelmente muitos deles ainda estão a ser trabalhados, mas temos referências, à observação astronómica, e de alguma maneira alguma interpretação dessa observação do que é que poderia acontecer do ponto de vista mundano. Portanto, era muito, hã isto aqui vai provocar aquilo ali, mas em termos provavelmente de império, não falamos da astrologia natal, quer dizer, não está ali a dizer, mas temos esta mulher, Endwanda é o nome dela. Estamos a falar, muito Incrível. provavelmente, da primeira forma, astrológica reconhecida sendo feita por uma mulher. Antes de falarmos num homem, provavelmente vamos falar de uma mulher. Hã, Mais para a frente, pronto, depois temos a Hipátia, mais à frente, portanto, estamos a falar de um período helenístico. Hã, Matemática, astrónoma, astróloga, filósofa, e foi morta por uma multidão enfurecida. Hã, Temos uma outra mulher, que é a rainha Buran. A rainha Buran era rainha e astróloga. Ah, Estamos a falar aí já de um período árabe. Ah, Temos mais, e somente então vindas deste período e desta época, medieval, árabe, de influência árabe, temos a presença de mais mulheres, ah, que estão documentadas, porque o que nos falta em termos de astrologia e dizer as mulheres não praticavam astrologia, é termos, documentos que atestem que havia mulheres ou não havia mulheres, porque para mim não faz sentido nenhum, que as mulheres não tivessem essa prática. Agora não seria era tão comum, Claro. porque, Se calhar não tinham a o oportunidade de cono escrever ou registar a sua sabedoria, não é? Se calhar era passado, sim. Ou isso, ou os seus eu manuais foram destruídos,
Ou sabe lá o que é que aconteceu? Sim, nós temos que falar daquilo que temos enquanto fontes, não é? E nós sabemos que, por exemplo, falar em mulheres que praticavam astrologia dentro destes séculos, nós tínhamos de estar a falar de mulheres que pertenciam a uma elite. Não estamos a falar, de mulheres que pertenciam a classes, hierarquicamente inferiores, não tinham acesso, não é? Mas havia um corpo de conhecimento que era passado, por exemplo, às sacerdotisas. Hum, e isto poderíamos falar muito claramente de prática também oracular e também astrológica. Hum, e dentro do período árabe e quer do período Almeida, muitas destas princesas, elas eram ensinadas e ter uma vida em corte em que elas tinham acesso ao ensinamento, ao conhecimento. E dentro desta prática, porque a astrologia vinda dessa área, é uma astrologia muito diferente no sentido de como é que ela era ensinada. Nós, na Europa, desde desta ideia das abadias e dos mosteiros e das universidades, nós aprendemos até hoje, a partir do conhecimento que vem do livro. Ora, eu posso dar aulas, mas eu vou usar o livro do Lilly, eu vou usar o livro do Abu Machar, eu vou usar o livro do Alcabizi, mas eu vou usar uma prática que vem textual. E eu não tenho um mestre. Literalmente, não venho de uma cadeia de transmissão, que é uma cadeia de transmissão que não é quebrada. Nós atualmente estudamos a partir de livros, não estamos a falar de escolas, como eles falavam, a escola de Balki, escola de Misery, ou seja, estamos a falar de astrólogos que criavam escolas de pensamento e que esse pensamento era transmitido de mestre a É de aluno, boca ao mestre a ouvido, não é? aluno. Dá uma forma. Sim, e muitos deles, nós temos livros do Abu Machar que foram escritos pelos seus alunos. Não diretamente da pena dele, não é? Nós não fazemos isso, desde a Idade Média que nós não fazemos isso, nós aprendemos astrologia, via livro já publicado, já manuscrito ou publicado, não é? Depois posteriormente. Ainda hoje o fazemos, mas a astrologia dentro do que é o Médio Oriente e provavelmente dentro do que é esta família, sabes, asiática, fazia a partir destas escolas de pensamento. Portanto, são tradições não quebradas, enquanto que nós Incrível. fazemos tradições quebradas. Portanto, é normal que dentro deste tipo de passagem da astrologia e de conhecimento que não era só astrológico, convenhamos, não era só astrológico, também houvesse mulheres nessas escolas, quanto mais não sejam mulheres que pertencem a uma elite, Ou em filhas termos dos astrológicos. professores, ou quem sabe, não é? Eles Claro, claro. estariam por aí. Por exemplo, uma das mulheres que eu vou falar no curso de História é a Fátima, e não é, pronto, passando agora à brincadeira, não é a minha cadela. A Fátima é uma astrónoma de Córdoba, que o pai dela é um famoso astrónomo e astrólogo, e ela também a foi. A obra que o pai escreveu é uma obra que quase toda a gente já ouviu falar, Incrível. mas nunca ninguém ouviu falar da filha dele, ou muito poucas pessoas ouviram falar da filha dele. E isso deixa-nos aqui intrigados. E E é mais, o né, para nós falarmos uma coisa também muito importante, Filipa, que é se vocês quiserem saber mais coisas sobre a história da astrologia, que claramente um vídeo de 1 hora não dá para abarcar nem uma fração de tantas coisas que há fascinante neste percurso que a astrologia fez nos milénios. Onde é que essas pessoas têm que se dirigir, Filipe? O que é que elas têm que fazer para ficar a par de todas as novidades que estás a partilhar no curso da astrologia? olha, neste momento, nós estamos a fazer um curso de História da Astrologia no Moeiras, no Centro de Investigação da Astrologia Tradicional. Esta semana aconteceu a primeira aula, estão programadas mais 5 aulas nesta primeira parte do curso. Eu espero futuramente, para além destas 5 aulas,
ir complementando com aulas em termos muito específicos. Por exemplo, pós-curso, provavelmente, e 1 ou 2 meses teremos uma aula de arqueoastronomia em Portugal, portanto, como é que isto acontece em Portugal. Mas para quem estiver interessado pode dirigir-se, quer ao nosso Instagram, que é Moiras, Astrologia, ou pelo nosso e-mail e pedir informação e ainda pode assistir, ao curso e saber aprender muito mais sobre isto, sobre, estes meandros do que é a história da astrologia, o quão importante, é, como ferramenta para nós entendermos, ah, o princípio, da interpretação astrológica tradicional. E acima de tudo, e quem for moderno, quem praticar, tiver uma prática mais moderna, também ter, uma base, de conhecimento de onde é que vem aquilo que está a praticar. É exatamente isso que eu ia dizer, não é? Porque eu acho que é muito importante nós sabermos as nossas origens, não é? É a mesma coisa que não se parece que falta aqui uma história, não é? Que está por ser contada e muitas vezes não é conhecida por uma grande parte das pessoas que gostam da astrologia e tem uma oportunidade maravilhosa, como é através deste curso das Moeiras, através do curso agora da Física Aplicada da Arte de História da Astrologia, comatar algumas dessas habilidades e perceber que a raiz, o conhecimento, não caiu do céu, não é? Não apareceu num livro, tudo ali pronto, olha, agora interpretas assim, que houve muitas pessoas que foram envolvidas nesta história, há muitas coisas fascinantes e é um trabalho que sem fim, não é? Porque cada vez estão sendo descobertas mais coisas, há muitos académicos a estudar estas áreas e trazendo cada vez mais conhecimento com mais fundamento, não é? Eu acho que isso é muito importante. Hum, isso é quase como se voltássemos a conhecer os nossos antepassados, não é? De alguma forma, quem gosta da astrologia conhecer quem é o nosso avô, o bisavô, o trisavô, os tios, os mais afastados, não é? Neste ramo incrível que nós temos. Aliás, pegando nessa imagem tão engraçada que tu mostraste agora da árvore genealógica, é também olhar para a árvore genealógica, saber quem são esses antepassados e saber, provavelmente, por exemplo, eu, enquanto astróloga, a quem é que eu saio mais? Se saio mais ao Abu Machar, se saio mais ao Fichinho, se saio mais. Ou seja, que tipo de prática astrológica é que eu faço? E de onde é que ela vem? Não é? E é assim fascinante, e de repente conheces bibliografia, conheces outros conhecimentos que te podem fortalecer a tua prática astrológica e tornar-te uma pessoa pelo menos mais culta, porque é uma das coisas muito interessantes, e acho que vais concordar comigo, Filipe, é que é quando nós começamos a astrologia, vamos aprender outras áreas, por exemplo, a história, a geografia, a astronomia, sei lá bem, são tantas áreas diferentes, mitologia, quem gosta mais da parte mitológica, que nos tornamos seres humanos mais cultos. Eu acredito plenamente nisso. Filosofia também, não é? Filosofia, não é? Arte, não é? E é infinito, não é? A música, quem faz parte, quer dizer, são muitas áreas diferentes que nós vamos explorando à área da questão da astrologia e nos conectar desses antepassados, eu acho que é muito importante. Também para perceber quem nós temos a honrar, também Hum. é muito importante, não é? Por exemplo, o Cláudio Ptolomeu dá-lhe as honras de ser o primeiro a trazer a astronomia, a matemática. Uhum. Excelente. Por isso, se quiseres ter mais informações sobre o curso que a Filipe e as Moiras estão a dar, vai à descrição do vídeo, está lá o mail para poderes enviar os teus e-mails, está lá o Instagram para poderes chegar ao Instagram da Filipa. E de qualquer das formas, mesmo que não, nesta fase não possas, subscreve o Instagram, envia um e-mail para ficares na mailing list e recebendo as novidades da Escola das Moeiras e quem sabe embarcar com elas numa ou outra formação, ou nesta ou noutras formações da astrologia tradicional. Filipa, é sempre um gosto de ter-te aqui no canal. Obrigada pelo convite mais uma vez, Diogo. Espero que, tenha sido uma boa hora passada entre nós os 2. Isso é sem dúvida, porque há tantas mais perguntas que eu gostaria de fazer, mas por hoje vamos ter que terminar. Convidar-te a subscrever aqui o canal da Escola de Astrologia se ainda não o fizestes, convidar também ao meu Instagram, diogoborges.astro. Desejar um excelente dia, deixa uns comentários, deixa um like se gostaste, envia aquela pessoa que gosta da astrologia este vídeo. Tenha um excelente dia e até o próximo vídeo aqui no Descobre a Astrologia.